as lesões ligamentares agudas e crônicas do tornozelo. Só lembrando, as entosses constituem 85% de todas as lesões do tornozelo e em 85% das vezes envolve inversão. 14 a 21% de todas as lesões relacionadas aos esportes. Então daí vem a importância desse nosso conhecimento. Um pouco da biomecânica do movimento do tornozelo. Lembrar que na flexão dorsal nós vamos ter uma translação posterior e rotação externa do talos, e uma translação posterolateral da fíbula em relação à tíbia. Na flexão plantar vamos ter uma translação anterior e rotação interna do talos, e uma translação anteromedial da fíbula em relação à tíbia. Falando da anatomia ligamentar, o complexo ligamentar do tornozelo é dividido em complexo lateral, medial e a sindesmose. A tibio-fibular distal está dividida em tibio-fibular anterior, que vai ficar tenso na dorsiflexão do tornozelo, a tibio-fibular posterior, que fica tenso em flexão plantar, o interósseo, que é o mais forte, e o oblíquo inferior ou transverso. No complexo lateral, nós vamos ter o tibio-fibular anterior, que vai ficar tenso em flexão plantar. Lembrar que ele forma um ângulo de 25 graus com plano horizontal. É o que lesiona mais frequentemente e ele restringe tanto a rotação interna e a translação anterior do talos. O calcâneo fibular já fica tenso em posição de neutra e extensão do tornozelo. Tem uma inclinação antero-posterior, ele é extracapsular, não ocorre lesão isolada dele, ele restringe tanto a inversão do retropé e a adução do tornozelo. É importante tanto para a estabilidade do tornozelo como para a estabilidade da subtalar. O fíbulo talar posterior está tenso na extensão e é o mais forte do complexo lateral. Na parte medial temos o ligamento deltoide, que são 3 componentes mais importantes, e o ligamento deltoide é formado por 2 porções e 5 componentes. Então nós vamos ter a porção profunda, que vai restringir a translação lateral e a rotação externa do talos, onde vai ter o tíbio talar profundo anterior e o profundo posterior. A porção superficial vai restringir a adução e vai ter o tíbio navicular, o calcâneo tibial, talo tibial anterior, que está tenso em flexão plantar, e o talo tibial posterior, que está tenso em flexão dorsal. Segundo os estudos mostram que temos 3 que está presente 100% das vezes, que é o tíbio navicular, o talo tibial anterior e o tíbio talar profundo posterior. As lesões ligamentares do tornozelo podem acontecer desde um trauma pequeno de baixa energia até um trauma de alta energia, onde podemos ter várias outras lesões associadas. Lembrar que o mecanismo de trauma mais comum é a inversão, flexão plantar e supinação do pé, que 80% são laterais e 40% vão ter sintomas residuais, normalmente por tratamento inadequado inicial, onde estão associadas lesões associadas. Daí a importância do diagnóstico e tratamento correto. O tratamento inicial adequado vai fornecer uma boa estabilidade futura e devemos observar
a história do trauma, o exame físico do paciente com a marcha, o seu apoio do pé no chão, a inspeção, a palpação, os testes. Lembrar que a interrupção de atividade é um dos fatores mais importantes que nos diz sobre a gravidade do trauma. Olhar os exames. Devemos marcar retorno para esse paciente? Sim. Normalmente entre 5 a 10 dias. Interessante. Dê muita importância ao diagnóstico clínico, onde vamos observar se ele tem edema, onde que está esse edema, o hematoma, onde que está, e a dor sobre o ligamento lesionado durante a palpação. Alguns testes são importantes e a gente deve estabelecer sua maneira de fazer, ter uma rotina. Vamos fazer a gaveta anterior, a gaveta posterior, a inversão, a eversão e o teste da rotação externa. As lesões associadas devem ser pensados e solicitados os exames necessários em caso de suspeita. Exames. Vamos começar os exames pelas radiografias. Há uma discussão com estresse ou sem estresse no trauma agudo. Vamos pensar na tomografia computadorizada, ultrassom e a ressonância magnética. Pensar na tomografia para avaliar a sindesmose, tanto pré, pós-operatória, e o ideal seria até perioperatória. Pensar na ressonância magnética, na suspeita principalmente das lesões associadas, como a lesão osteocondral. As radiografias já devem ser feitas também do pé e da perna, quando em suspeita de outras fraturas, seja mesonévio ou base do quinto. Deve ser pedir sempre AP, perfil e AP com rotação interna de 10 graus. E quando for casos crônicos, aí sim, solicitar com estresse inversão, eversão e gaveta anterior. Para aqueles casos em que evoluíram com dor e recorrência da instabilidade, as radiografias com estresse são importantes. Vamos avaliar a abertura tibiotássica, lembrar que menos de 10 graus ou menos de 5 graus ao lado, em relação ao lado contralateral, que é o normal. E de acordo com essa graduação de 15 a 30 ou 30, vamos ter as lesões dos ligamentos tíbio talo fibular anterior mais fíbulo calcâneo, ou do talo fibular anterior, fíbulo calcâneo e o talo fibular posterior. A gaveta anterior também tem sua importância nos casos crônicos, que deve ser feito radiografia com estresse. Lembrar que menos de 10 milímetros ou menos de 5 milímetros em relação ao lado contralateral é o que é considerado normal. E a ressonância? Por que fazer a ressonância nessas lesões? Se existe a persistência da dor, do edema e uma inconsistência do diagnóstico da lesão ligamentar do tornozelo ou lesões associadas, quando fazer? O ideal seria aguardar pelo menos uma semana. Lembrar que no corte axial a gente vai ver o fíbulo talar anterior, o fíbulo talar posterior, o tíbio navicular e o deltoide profundo, e no corte coronal o fíbulo calcâneo, o fíbulo talar posterior. Também devemos lembrar de, na ressonância, procurar as lesões ocultas e lesão osteocondral. Existe algumas classificações. Esse sistema de gradação anatômica de O'Donoghue combina os dados clínicos, radiológicos,
Então vai ser o grau 1, que é um estiramento, 2 é uma ruptura parcial, 3 total. É um sistema de gradação, também pode ser usado para lesão medial. Lembrar que o grau 1 é uma lesão leve, pouco edema, equimose, sem estabilidade, o paciente chega deambulando e melhora rapidamente. O grau 2 é um edema já maior, uma incapacidade mais intensa, ele não tem a deambulação normal, ele claudica, o ligamento talofibular anterior está roto e com lesão parcial do calcâneo fibular. Já no grau 3, aí sim, temos a lesão grave, com dor, um edema acentuado, uma equimose extensa, talofibular anterior e calcâneo fibular estão rotos e pode haver lesão do tíbio fibular posterior. A instabilidade franca do tornozelo e as manobras de estresse, incapacidade para deambular sem auxílio de muletas. Aqui é uma classificação anatômica, né, onde o grau 1 é a lesão do fíbulo talar, o 2 fíbulo calcâneo, o 3 são os 3 ligamentos do complexo lateral. A classificação de Clanton e McGavey já leva em conta a estabilidade do tornozelo, né, onde 1 vai ser estável, avaliação clínica, 2 instável, o grupo 1 é não atleta, 2 é de alta demanda, né, e aí você vai usar a radiografia para fazer o A ser sob estresse negativo, o B positivo e o C uma estabilidade subtalar. O tratamento das lesões ligamentares do tornozelo deve lembrar de diferenciar elas, tanto tratamento das lesões agudas como das lesões crônicas. Quando a gente examina o paciente a primeira vez e não acha e tal ausência de fraturas, devemos repetir o novo exame para tornar a observar a parte ligamentar no 5º dia pós-trauma. Alguns fazem no 7º, outros no 10º dia. Então, entre o 5º e o 10º dia seria um tempo a ser observado. E o tratamento das lesões ligamentares agudas do tornozelo, normalmente elas são de tratamento conservador, salvo por exceções, e por isso o tratamento inicial é tão importante. Como tratar essas lesões? Vamos entender que o tratamento é conservador, é um tratamento funcional e que tanto a lesão ligamentar parcial ou total aguda pode evoluir bem com tratamento conservador adequado. E cerca de 80% evoluem bem. Esses 20% provavelmente estão ligados a pacientes que têm outras lesões associadas, né? Então, devemos fazer pelo menos 6 meses de tratamento adequado antes de indicar cirurgia. Devemos observar a sindesmose, se ela está instável, já é cirúrgica. Sempre lembrar da associação com lesão do deltoide e, novamente, observar as lesões associadas. Então, o tratamento para esse grau 1 e 2 seria, né, o tratamento, o PRICE, que é o que a gente observa, né? Depois vai com uma carga progressiva, exercício de flexibilidade e propriocepção. No grau 3, aí é controverso, o tratamento cirúrgico em fase aguda ou não demonstrou melhores resultados que o tratamento funcional. E ele tem as suas complicações. Os trabalhos observaram que existe alguma melhora de retorno um pouco mais rápido desses pacientes operados na fase aguda, mas o padrão ouro é tratamento funcional inicial. Lesão da sindesmose aguda, lembrar que na lesão da sindesmose aguda
ocorre em 18% das entorses. Se ela estiver instável, é cirúrgica. Observar sempre a associação com a lesão do deltoide. As lesões, as entorses do tornozelo podem evoluir com instabilidade crônica, onde teremos dor e recorrência das entorses. Nós vamos dividir em vamos dividir em reconstrução anatômica com reforço, enxerto livres e as tenodeses. As tenodeses utilizam-se de enxerto de tendão da região, como M fibular curto, ou de outros locais, como plantar delgado. Essas tenodeses, atualmente, elas devem ser evitadas. Nós temos as técnicas anatômicas, que utilizam-se de tecidos locais, como o Broston ou Broston Gold, e que é uma das mais utilizadas e com resultados satisfatórios ao redor de 85%. Podemos fazer as cirurgias de enxerto livre usando graxo, semitendino, com os resultados satisfatórios. As crônicas mediais devem ser observadas e ter tecido remanescente. Pode ser feita uma reconstrução anatômica, se for tecido remanescente inadequado, a tenodese. A melhor escolha é M tendão tibial posterior.